Irmãos, eu quero deixar um versículo aqui para vocês. Jesus foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado a seu filho, José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele que darei água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar o poço fundo, onde pois tem água viva. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. É muito lindo, irmãos, esse versículo, né? Que fala sobre a mulher samaritana. E por que, irmãos, será que os samaritanos não se davam com os judeus, né? Justamente porque os sírios invadiram a Israel, né? E levaram cativos muitos israelitas para vários povos. E nisso levaram em Samaria, essa invasão foi em Samaria. E ali muitos judeus foram levados, né, para outros povos. E ali eles se misturaram com os costumes de outros povos, né? E assim também eles eles liam muito a Torá, mas as profecias realmente eles não aceitavam. E aí os judeus eles acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus. Não, eles liam os primeiros 5 livros, né, do Pentateuco, de Moisés, como aceitavam a revelação. E assim, os judeus não se davam com os samaritanos por causa da sua mistura com os outros povos. Quando a Assíria tomou Samaria, eles consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro, que se misturava, né, com os outros povos. Quando a Assíria tomou Samaria, o rei assírio deportou vários judeus, né? Muitos judeus no israelita para outras terras, sem seu império, e eles assimilaram a tradição, o costume de outros povos. E assim, os próprios judeus diziam que eles eram judeus mistos, né? Eram mistos porque eles não tinham realmente o costume judaico que os judeus que não tinham sido levados tinham, né? Por isso essa divisão de raças, vamos dizer assim, de costumes, né? De costumes. Mas olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. O Senhor, ele quebrou todo esse tabu, né? Quando ele falou com aquela mulher samaritana, ele disse a ela, né, dai-me de beber, e ela disse, mas como, né, tu falas com uma mulher samaritana, né, como tu fala? Disse-lhe, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles não falavam com os samaritanos, eles liam a Torá. E aí os judeus, eles desprezavam as profecias, né, as outras profecias que tinham. Então, isso trazia um choque para os judeus, né, e para os samaritanos, porque os judeus não aceitavam isso, né? Eles, os samaritanos, criam um único Deus e consideravam apenas a Torá como escritura, mas eles desprezavam os escritos proféticos e outros tradições judaicas, né? Em primeiro lugar, podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa da sua mistura,
com os outros povos. Quando a Assíria tomou Samaria, eles consideravam que os samaritanos tinham sangue, não tinham sangue puro, que são e que eram misturados com outros povos. Aí, no caso, assim se tornou um povo totalmente um contra o outro, né? Mas eles conviviam, né? Mas só que não falavam um com o outro, eles achavam que eles eram mestiços. Então, o que acontece? Mestiços quer dizer, no caso, eles se misturaram com outras nações, né? E criaram costumes diferentes. E aqui nós vemos, irmãos, que Jesus ele quebrou aquele tabu com aquela mulher. Por isso que quando os discípulos chegaram, eles se admiraram por ele falar com uma mulher. E principalmente samaritana. E ali aquela mulher creu, né? Ela passou para os outros povos que realmente eles creram que Jesus era o Messias. E ali Jesus passou 3 dias, se eu não me engano, né? Passou 3 dias. E ali o Senhor contou da vida dela, né? E disse, mulher, tu disse bem, tu tivesse 5 maridos, mas nenhum é teu, né? E ali a mulher ficou admirada porque o Senhor revelou a vida dela, né? Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe bem, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Muito lindo trabalhar de Jesus, né? E aqui ele fala, porque tiveste, né? E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nosso país adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Né? Vós adorais que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, isso realmente confirma, porque eles criam muito na Torá. Então, irmãos, é lindo trabalhar de Jesus, né? Ele trabalha com as pessoas que você menos espera e menos despreza, mas Jesus, ele tá ali com aquela pessoa para dar o amor que é devido como pastor, né? Das ovelhas. E aqui vemos o amor de Jesus por essa mulher, tanto que se tornaram, uniu-se, né? Aquelas pessoas ali que tantos eram desprezadas pelos judeus, mas que também aquilo era um aprimoramento para o amor ao próximo, né? Assim como o samaritano também na parábola de Jesus salvou aquele homem que tinha sido violentado, né? Bateram naquele homem e ali passou-se um levita, passou-se outro e não ajudou aquela mulher, mas o samaritano ajudou. Então quer dizer que devemos ser uma união só, para que o Senhor venha operar nossas vidas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu termino por aqui. Que Deus os abençoe. Depois voltamos de novo.